Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5. A gente encerra hoje a exposição dessa carta. A gente encerra hoje a exposição da carta de Pedro. Eu quero ler com os irmãos do verso 12 ao verso 14. Os 3 últimos versículos da carta de Pedro. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Mais uma vez, para guardar na nossa mente, paz a todos vós que vos achais em Cristo. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor nosso Deus, nos abençoe na leitura da Tua palavra, que possamos aprender mais de Ti hoje à noite. Que essa mensagem da nossa origem, que a mensagem do nosso caminho, que a mensagem da nossa perseverança esteja cada dia mais presente em nossa mente. Que sejamos peregrinos, sim. Que sejamos, ó Pai, fiéis ao Senhor em nossa caminhada. E que sejamos perseverantes na esperança. Eu peço, ó Pai, que essa palavra esteja em nossa mente, em nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu tenho um videozinho que eu queria passar para vocês antes da gente iniciar. Bem curtinho. Acho que não dá nem 10 segundos o vídeo. Põe aí pra gente, Serginho. Legal, né? Usa-se esse vídeo para mensagens corporativas. Juntos nós somos mais fortes. A união faz a força, né? Esse é o tema que muita gente usa. E às vezes isso, claro, é óbvio isso. Percebe-se que realmente, quando você se une, quando você se compacta, quando você tem um grupo no qual você pode se apoiar um no outro, você se torna mais forte. Isso é óbvio, é claro. Assim como aqueles caranguejos ali. Ele sozinho, um caranguejinho sozinho, é algo fácil. Mas juntos, eles são muito mais fortes. Essa é a mensagem que várias empresas usam. Essa mensagem que eu posso muito bem aqui hoje à noite usar para falar sobre união, sobre unidade. Só porque nós temos um conceito ali que ele é vazio em si. Quando nós olhamos para a nossa realidade. Quando nós olhamos para quem eu e você somos. Aqueles caranguejos se protegeram dessa ave, não é verdade? Mas a ave é um animal que nunca vai poder estar junto com os caranguejos. Concorda comigo? O que nós temos então são vários grupos dentro de uma natureza e um luta contra o outro. A unidade faz a força, mas a força contra quem? Contra quem que nós estamos lutando? Os caranguejos sabem quem eles são. Eles são o quê? Caranguejos. Eles lutam contra quem? Contra as aves marinhas, não é isso? As aves são aves e elas vão lutar pela sua própria sobrevivência. Se nós aplicarmos para a nossa sociedade, nós vamos acabar também fazendo esse tipo de separação. Cada grupo, aquele que se acha mais igual ou mais aquele que você é mais compatível, você se unirá com ele ao ponto de se fortalecer contra quem? Contra outro grupo humano. A união, a unidade faz a força, sim, mas a questão é contra quem você está lutando? Qual é o seu inimigo? Algumas pessoas vão dizer que vão ser a questão de país, né? Cada país se defende e um luta contra o outro. O mais forte sobrevive. Outra é a questão de classes. Se juntam
e lutam um contra o outro. Outros vão dizer que é uma questão de sexo. As mulheres têm que se unir, os homens têm que se unir um contra o outro. A questão é que unidade faz a força, é verdade. Mas a força contra quem? Novamente eu pergunto. Nós lemos agora o Salmo 24. Salmo 24 fala de uma nação, de um povo. De um povo que vai cantar: o Rei da Glória chegou e os portões eternos se abrem para ele junto com o seu povo. Quando nós ouvimos Pedro falar, Pedro vai falar lá no primeiro capítulo sobre a nação santa. O povo que é exclusivo de Deus. O sacerdócio real. Ele vai falar que esse povo tem um procedimento, tem uma forma de agir. E que sofrerão com os outros que vão lutar contra eles. Quando nós olhamos para que o Antigo Testamento fala e para aquilo que o Novo Testamento fala, nós entendemos que há um povo específico. Há um povo separado. Um povo que entende que é um só, que está unido contra o mundo. Existe uma antítese, eu sempre tenho trazido isso. Existe algo que é contrário a nós. E todo ser humano entende isso e escolhe um alvo e algo para lutar contra, para sobreviver. Voltamos ao que o darwinismo tanto nos ensina, que o mais esperto ou o mais forte sobrevive. E aí é questão de você ser esperto e se juntar àqueles que vão sobreviver. Eu lembro quando eu trabalhava montando e desmontando o computador, eu era auxiliar técnico de informática, ou mesmo técnico de informática durante algum tempo. E eu lembro que os meus patrões tentavam de tudo fazer com que a gente vestisse a camisa da empresa. Com vídeos desse tipo. Somos fortes, unidos somos fortes, nossa empresa vai prevalecer. Nós vamos ser mais fortes, nós vamos ser mais organizados. Certo, mas quem vai ganhar com tudo isso? É claro que todos ganham, mas o discurso deles é para que eles vençam. Claro, junto com a gente. Mas será que a nossa vida se resume a isso? A fazer uma empresa crescer e se desenvolver e lucrar? Ou mesmo a nossa repartição, se eu tiver um trabalho público? O nome da nossa escola? O nome da nossa igreja? Aí chega a aposentadoria. Qual é o sentido da sua vida? Pelo que você estava lutando mesmo? Essa empresa que eu trabalhei foi à falência quando a Receita Federal chegou às portas da empresa e apreendeu todo o equipamento, porque era contrabando. Que legal, né? Vestir a camisa de uma empresa assim. Eu não estou aqui atacando a empresa, não estou aqui atacando o capitalismo em si, ou mesmo o marxismo. Eu só quero que a gente entenda que quando a gente entende quem nós somos e de onde a gente veio, a gente entende pelo que lutar ou por que lutar. A gente consegue encontrar os nossos pares e nos unir ao ponto de nos defender. E estar pronto para sobreviver aos ataques de aves que querem nos destruir. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa saber quem nós somos. Nós somos caranguejos? Quem nós somos? Eu gostaria de voltar só um pouco para introduzir esse texto lá no capítulo 2, no verso 11. Diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. O que Pedro está dizendo que nós somos? Peregrinos e forasteiros. Primeira coisa, nós não pertencemos a esse mundo e nenhum tipo de grupo deste mundo. Nós pertencemos ao nosso Senhor, fazemos parte e vivemos já nas regiões celestiais. Portanto, como a gente disse hoje na nossa sala de escola dominical, toda discussão sobre ideologia que não envolva Cristo na nossa conversa, ela é desnecessária. Ela não tem sentido. Discussão política, econômica, de time de futebol, tudo que você quiser discutir, se não tiver Jesus Cristo, não adianta você defender um ponto de vista, você vai estar defendendo um ponto de vista que não é seu.
se você tem Jesus Cristo como seu Senhor. Aqui está dizendo que nós somos peregrinos e forasteiros. Nossa origem está em Cristo. E se estamos em Cristo, pertencemos àquela cidade no qual os portais eternos estão sendo abertos. É ali que nós pertencemos. Essa é a nossa terra. Segunda coisa que a gente vai ver aí. Exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Exemplar o vosso procedimento, ou seja, o exemplo de Cristo. Eu vou copiá-lo, eu vou imitá-lo, eu vou procurar ser como Cristo. Porque essa é a minha origem. As minhas atitudes têm que estar voltadas a esse objetivo. Este é o meu caminhar. Eu sei que eu sou de Cristo, a minha função é louvar e glorificar o nome dele, e faço isso então a partir do meu procedimento, no meio dos gentios. E em terceiro lugar, nós vamos observar aí, no meio dos gentios, para que, naquilo que fala contra vós outros como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nós sabemos que nosso Senhor está voltando e eles vão falar contra nós. Eles vão nos perseguir, porque eles são um grupo diferente de nós. Eles vão se unir contra nós. Eles vão lutar contra a gente, nos rodeando, querendo nos devorar. Aliás, é isso que o chefe deles quer: nos devorar. Está bem aí claro nesse versículo a nossa origem, o nosso procedimento, ou muito mais, a nossa forma de agir, e também o nosso fim, o nosso objetivo claro de vida. E aí nós podemos então entrar no capítulo 5, no qual nós temos hoje como objetivo estudar. Isso é uma revisão daquilo que eu já tenho passado com vocês nos últimos domingos. E aí entramos então no último parágrafo, ou na última parte de Pedro em relação ao seu povo, em relação àquela igreja. Ele vai falar primeiramente sobre a comunhão. Com certeza aquele povo, aquela igreja tinha problemas em relação à briga interna. E aqui então agora ele coloca uma palavra para este povo, demonstrando que havia organização. Se você olhar para aqueles caranguejos, usando eles novamente como ilustração, tem um código entre eles. Aquilo ali estava combinado e organizado, porque ele bate a patinha, não é? E todos se reúnem. Há uma organização, há uma hierarquia, há uma ordem a ser obedecida. Uma ordem aqui que, neste caso, dessas igrejas, era dos anciãos. Aqueles chamados presbíteros, ou pastores, que eram colocados à frente da igreja para dirigir essa igreja, para organizar este trabalho. Entendendo que essa ordem já tinha sido estabelecida, e geralmente eram pessoas de mais idade que eram colocadas na direção dessa igreja, Pedro então começa a falar sobre isso no início do capítulo. Olha só aqui, primeira coisa que ele faz é lembrar da origem dele. Capítulo 5, versículo 1, leia comigo. Rogo, pois, aos presbíteros ou anciãos que há entre vós, eu, presbítero como eles. Ou seja, Pedro se coloca no mesmo corpo, na mesma condição. E testemunhas dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória a ser revelada. Ou seja, nós vivemos Cristo no sofrimento hoje e vivemos Cristo na glória de amanhã. Isso é o que eu falei domingo passado, se vocês lembram. Pedro está dizendo então que como pastor, como presbítero daquela igreja, sofre hoje por Cristo e terá a glória final com Cristo também. E ele então vai para a sua ordem. Olha o versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. A primeira exortação que ele faz é para os mais velhos da igreja, para os mais idosos, para os presbíteros, aqueles que tinham como experiência e, ao mesmo tempo, obrigação de pastorear a igreja. Ele vai dizer para pastorear o rebanho, cuidar do rebanho, amar o rebanho. E aí ele vai colocar 3 problemas que geralmente há
nesse tipo de trabalho. A primeira coisa, nós temos que pastorear não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. O que ele está querendo dizer com isso? O nosso trabalho tem que ser espontâneo, tem que ser com prazer e não por constrangimento. Eu costumava falar muito na Nova Aliança, que foi minha igreja antecessora antes de vir para cá, que era uma igreja nova, era uma igreja jovem, uma igreja nova, e era uma plantação de igreja. Uma das coisas mais difíceis, talvez, para o plantador de igreja, é chegar na igreja dele, no domingo, e às vezes encontrar a igreja cheia como está hoje aqui. E aí você diz, agora o trabalho vai embora, agora o trabalho cresce. Estou trabalhando tanto, fazendo tanto para que as coisas aconteçam. E aí você chega no domingo seguinte, tem 4, 5 pessoas. Aquelas pessoas não voltaram. Né? Então isso talvez seja o mais difícil. Mas eu tinha o costume de dizer o seguinte, talvez para me motivar, talvez. Mas eu falava, eu estou orando, meus irmãos, para que nós tenhamos pessoas comprometidas com Deus aqui, que façam por prazer e por espontaneidade. E não que venham obrigados porque assumiram algum compromisso, mas porque elas gostam de estar aqui, mesmo que sejam 4 pessoas, mesmo que sejam 5. A nossa vida e nossa entrega a Deus tem que ser algo espontâneo, alegre, verdadeiro. O mais importante não é o culto acontecer, o mais importante é o coração de vocês. Como eu disse, eu fazia culto com 4 pessoas. Eu ia para o violão, a gente fazia o que dava. E era gostoso. Como diz um pastor amigo meu, é sobrenatural. Mesmo com 4 pessoas. Culto a Deus, nós precisamos de 2 pessoas. E nós vamos fazer um culto maravilhoso. Portanto, todo o trabalho que você faz para louvar a Deus, no caso aqui dos presbíteros, precisa ser espontâneo, com prazer, e não por constrangimento. Este é o primeiro problema que os presbíteros encontravam. Muitos deles assumiam o cargo, assumiam a função, e se sentiam constrangidos, e não eram espontâneos nisso. Nós precisamos de ter pessoas espontâneas, querendo fazer o trabalho, querendo fazer a coisa acontecer. Que amem esse trabalho como Deus quer. O segundo problema, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Tem uma tradução, se eu não me engano, na linguagem de hoje, que vai dizer que não se preocupe com o dinheiro para poder fazer. Ou seja, o trabalho não é para lucrarmos com isso, seja qual for o lucro. Mas é de boa vontade, é porque queremos fazer de boa vontade. Mais uma vez, de forma alegre, prazerosa. Não é porque eu recebo por isso. Aqui provavelmente já tinha anciãos que recebiam para poder dar o seu tempo integral, abandonando o seu trabalho, para poder cuidar de tempo integral da igreja. Alguns viram nisso uma grande oportunidade de negócio, assim como hoje. E transforma o ministério em empregos, transforma o ministério em carreiras, transforma o ministério em empreendimento de negócios. Ou seja, o trabalho da igreja não pode ser por lucro ou ganância, pelo contrário, tem que ser de boa vontade. A vida para Cristo é algo de boa vontade. Ah, pastor, mas por que então que o pastor da igreja recebe? Meu emprego, meu irmão, é professor. E eu não estou podendo dedicar meu tempo a desenvolver a minha profissão porque eu estou cuidando de vocês. Isso se chama trabalhar em tempo integral para o ministério. Por isso, então, recebemos para que possamos sobreviver. Essa é a diferença do pastor que entende o que é ministério e do pastor que pensa que isso é emprego ou empreendimento para ele lucrar. Eu estou pastor. Eu não sou pastor. É uma questão temporária. Graças a Deus é temporário. Um dia serei pastoreado pelo meu Senhor e serei simplesmente uma ovelhinha. E vou ouvir Ele ensinando pessoalmente, sentado aos seus pés. O ungido do Senhor é o povo de Deus. Não é só o pastor. Quem me tira e quem me põe
na liderança de vocês é Deus. E eu tenho que entender a sua voz. Portanto, não estou aqui por ganância, não devemos estar aqui por ganância, seja ela qual for, mas de boa vontade. Terceiro problema, poder. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ou seja, você dirige um rebanho, você dirige um povo, não porque você está aqui em ordem, sou um oficial, e agora vocês têm que ouvir a minha palavra. Ah, pastor, por quê? Não vou explicar, você tem que obedecer. Ah, pastor, mas você tem que obedecer. Fecha a boca, eu sou o pastor. Não discuta com o ungido do Senhor. Vocês já ouviram isso em algum lugar, de algum jeito? Aqui está dizendo que nós não fazemos por dominação, ou não podemos fazer por determinação, mas sim por modelo, por exemplo. São as minhas atitudes que devem ensinar como as coisas devem ser. São as minhas atitudes como pastor que devem pastoreá-las. E da mesma forma, vocês têm que pensar assim no próximo de vocês. Não podemos chegar com as escrituras, porque eles não vão nos ouvir, e apontar na cara das pessoas e dizer, olha, isso é pecado, mude. A pessoa não vai te ouvir. Mostre através da sua vida o que é obediência a Cristo. Seja santo, seja fiel, seja amável. As pessoas vão abrir os ouvidos para você. As divisões que acontecem em nosso meio, muitas vezes são por não observar essas questões. Aqui a divisão vai ser bem clara, vocês vão perceber isso, entre idosos e jovens. Essa divisão acontece porque dos dois lados há arrogância. De não sentar e entender que há unidade, somos uma igreja só. Temos que fazer por boa vontade, por bom exemplo, por amor. E não porque... eu não sei nem qual seria o outro motivo. Por tradição. Porque a igreja está aqui e não pode acabar? A igreja pode acabar sim, se Deus mandar ela vai acabar. E eu vou obedecer a isso. Deixei a igreja que eu plantei lá em Goiânia, que eu vi começar do zero, nascer do zero. Porque Deus mandou. Não era o meu plano. Hoje estou com vocês e amo vocês. Espero não sair daqui porque amo vocês. Mas se Deus mandar, eu tenho que ir. Temos que entender que o rebanho não é nosso. As pessoas que estão à nossa volta e a nossa vida também não nos pertencem. Quando você olha para o seu lado, você tem que entender que essa pessoa precisa ser amada e pastoreada por você. Cuidada por você. Não deixe a ganância, o desejo pelo poder, o constrangimento definir como você vai viver. Viva por espontaneidade, por boa vontade, por prazer. Isso é ser de Jesus Cristo. O pecado não me satisfaz mais, pelo contrário, eu não tenho prazer no pecado mais. Eu tenho prazer em Cristo Jesus. E isso é porque eu não sou mais desse mundo. Lembra o que eu sou? Lembra o que Pedro é? Lembra o que você é? Somos forasteiros e peregrinos. A mesma palavra vai ser colocada para os jovens. Versículo 5, olha comigo. Rogo igualmente aos jovens, ou aqueles que não eram os presbíteros, se a gente pode entender assim, porque hoje jovem pode ser presbítero. Sede submisso aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede graça.
Cinjam, apertem com cinto, se vistam com isso, sejam humildes. O jovem acha que pode mudar o mundo. Ele acha que sabe de todas as coisas. Nossa, eu tenho sofrido tanto com a minha filha em relação a isso. Está entrando na adolescência. Ela acha que sabe de tudo. Eu vou pagar todos os meus pecados com ela. Tem meu sangue. E a gente não sabe de tudo. A gente tem que levar umas pancadas durante a vida para entender que nós não sabemos de tudo. Portanto, sejamos humildes, abaixar nossa cabeça e ouvir aqueles que têm mais experiência. Estive com o reverendo Gildásio nesse final de semana. Falei para ele isso e falo também para o reverendo Moisés que eu estou aqui para aprender com eles. Eu não tenho 1/10 do tempo de ministério que eles têm. Eu tenho a solução de tudo? Essa humildade é que vai fazer a gente crescer, fazer a gente aprender, fazer a gente entender quais passos dar. Está vendo que é a arrogância dos dois lados? Que essa parede precisa ser derrubada. Que nós temos que entender que nós somos um com Cristo em comunhão. Não existe igreja de jovens, igreja de idosos. Não existe igreja mais avivada e menos avivada. Nós somos uma igreja de Jesus Cristo esperando a volta do nosso Senhor. Temos um só objetivo. Aí sim todos vamos ser caranguejos. Até lá nós não somos. Até entender isso nós não somos. Temos só um objetivo. Um objetivo que nos leva a entender a promessa colocada aí no verso 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória, ou a incorruptível coroa da glória. É nessa esperança que nós lutamos. Nós sabemos para onde vamos. Eu sei quem eu sou, sei para onde eu vou e eu sei como ir. Tanto jovens quanto idosos. Nós precisamos estar unidos nessa comunhão. Unidos até o fim nessa comunhão. No nosso procedimento, em humildade, em serviço, servir uns aos outros. É isso que Pedro fala alguns capítulos atrás. Entendendo que vocês foram salvos pela graça. Entendam isso. Não foi a partir dos seus esforços, mas do esforço de Cristo Jesus na cruz. E por isso agora nós podemos louvar a Deus, porque os meus pecados foram lavados por Jesus Cristo. Tanto jovens quanto idosos. Essa unidade precisa existir na comunhão. Ela precisa existir também na vigilância. Observem comigo aqui que ele vai repetir exatamente esse contexto lá do capítulo 2, do verso 11. Ele vai falar da nossa origem, ele vai falar do nosso procedimento, ele vai falar da nossa situação, concluindo na esperança. Olha só comigo o verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ordem de Pedro aqui é: humilhai-vos, sede humildes. O mesmo conselho que ele deu aos jovens, que é o mesmo conselho aos idosos, ele agora termina isso dizendo: humilhem-se, sejam humildes, porque esses vão herdar o reino de Deus. Aquele que não lutar por si, mas lutar pelo próximo, entendendo que somos um corpo só, esse então terá o reino de Deus. A ideia é: humilhem-se sob a poderosa mão de Deus. Quando a gente entende quem nós somos, nós aceitamos melhor a vontade de Deus. Aceitamos a vida dentro das suas dificuldades. Aceitamos as mudanças determinadas por Deus. Aceitamos o nosso destino, inclusive a morte daqueles que amamos. Nós nos submetemos e em mansidão nos colocamos debaixo da vontade de Deus. Fica mais fácil entender a situação que vivemos. Quando nos humilhamos,
não temos o menor problema em lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque sabemos que Ele cuida de nós. Esse lançar aqui é jogar fora mesmo, é você pegar e jogar fora. A gente fala que a gente confia em Deus. A Leia deu uma palavra sobre oração aqui no sábado, fantástica sobre isso. A gente diz que confia no Senhor, a gente diz que ora, que a gente confia nele na nossa vida, mas vez ou outra nós trazemos os problemas de novo para nós. E vivemos, e sofremos, e choramos com esses problemas. Pedro está dizendo, lance fora, jogue fora e não pegue mais. Lance toda a ansiedade sobre ele. Porque é ele que vai cuidar de você e não você mesmo que cuida de você. Nós temos que matar a nossa arrogância para entender isso. Que nós não temos o controle da nossa vida, mas é Ele que tem. É por isso que nós temos tanta dificuldade em orar. Que oração significa exatamente isso. Saber que Ele tem o controle da nossa vida. Ter que pedir para Ele. Não gosto de pedir. Para Deus você vai ter que pedir. Até a nossa timidez é orgulho, é arrogância. Porque você está tentando se proteger. Eu falo isso porque eu sou um tímido de carteirinha. E aprendi a pedir porque sei que as coisas não são para mim. E mesmo que eu quebre a cara lá na frente, eu estou pedindo por quem eu amo, por vocês. Nós temos que entender isso. Vamos fazer do céu e do mar e da terra para conquistar as coisas para o povo de Deus. Para aqueles que a gente ama. Para os nossos filhos. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lembrem-se de quem vocês são. Lembrem para onde estão indo e como ir. Não sofram mais com seus problemas. Não sofram mais com as dificuldades dessa vida. Se entregue a Cristo de verdade e jogue fora os seus problemas. Jogue fora. E não traga de volta. Não traga de volta. Da mesma forma, ele vai falar do procedimento, da nossa força. Ele fala do nosso fundamento. E agora ele vai falar da nossa força. Verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Exatamente isso. Sede sóbrios, prestem atenção, estejam acordados, preparados. Porque ele está à vossa volta para te destruir. Lembra da antítese que eu disse? Aqui não é um por todos e todos por um. É um contra todos e todos contra um. Nós somos um com Cristo, não somos? O mundo inteiro está contra a gente. E ele está em volta querendo nos devorar. Querendo nos destruir. E qual que é o momento que ele vai usar para atacar a sua vida? O momento de embriaguez. De distração. De entretenimento. Que é isso, né? É você ficar entretido, preso com alguma coisa que tire sua atenção. É exatamente nesse momento que ele vai te pegar. E tudo que o mundo faz para te dar prazer é exatamente para te entorpecer. Para deixar você bobo e você ser dominado pelo mal. Vamos nos divertir, vamos nos alegrar, vamos aproveitar o nosso dia, porque nós não sabemos se é o último. E embriagados na diversão, no prazer, na embriaguez, nós não vigiamos mais. Unidos na comunhão, sim, mas unidos na vigilância. Temos que estar prontos a gritar àqueles que estão adormecidos: acordem! Acordem, porque o diabo está na porta e está querendo devorar vocês. Prestem atenção nas atitudes que vocês estão tomando e vamos voltar à nossa origem. Parem de tentar defender o seu próprio terreno e vivam Cristo Jesus, o seu Senhor.
Lembrem-se que vocês são. Somos peregrinos e forasteiros. Nós temos que estar atentos, porque este mundo não nos pertence. O nosso mundo está por vir. Sede sóbrios e vigilantes. Acordem. Estejam atentos. Essa tem que ser a nossa força. A palavra de Deus, a lei de Deus, o bom procedimento, as boas obras, o modelo. Ser bom pai, ser bom filho, ser boa mãe, ser boa esposa, ser bom marido, ser bom empregado, ser bom patrão. Eu tenho que estar atento para eu não me desviar. Porque o diabo vai tentar me derrubar. Ele vai sim, com todas as forças. O diabo e seus agentes. Seus empregados. Olha o verso 9 comigo. Ele vai falar agora da nossa firmeza. Ele vai falar agora exatamente da nossa marca em relação às dificuldades. Nós vimos isso domingo passado. Resistirem firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resistir-lhes firmes na fé. Resistam a eles firmes na fé. Estejam firmados na sua origem, estejam firmados nas obras que vocês precisam cumprir de forma a ser exemplo e modelo. Estejam firmes resistindo, porque saibam que no mundo inteiro há cristãos como vocês sofrendo o que vocês sofrem. Vocês não estão sozinhos. Outra coisa que a Leia falou aqui, né? Quando a gente ora pelos outros, nós começamos a perceber que quem está cheio de problemas são os outros, mais do que a gente. A gente ora muito por nós. A gente tem que orar pelos outros. Que a gente vai começar a perceber que as pessoas estão nas mesmas lutas que nós estamos. A nossa irmandade sofre com isso no mundo inteiro. A Igreja de Cristo, que é uma só, apanha no mundo inteiro e sofre no mundo inteiro. Nós não estamos sozinhos e nunca estaremos. Por isso temos que resistir. Firmes aonde? Na fé. Na fé que nos foi dada, que nos leva a entender quem nós somos. Somos o que mesmo? Peregrinos e forasteiros. Sendo sóbrios e vigilantes com esse mundo que vivemos e firme com as pancadas que vamos levar. Que não vão ser poucas, vão ser muitas. Olha só o verso 10 então, no qual ele encerra isso. Com a esperança. Ora, o Deus de toda graça, em que Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele vai aperfeiçoar vocês em santidade. Vocês serão aperfeiçoados a partir da vida de vocês, crescendo cada vez mais, esperando a volta dele, para que vocês tenham o fundamento, sabendo de onde vocês vêm, para que vocês tenham a força, sendo sóbrios e vigilantes, enfrentando a tentação dentro de vocês, e para que vocês possam resistir às perseguições. Sendo então firmes, fundamentar, fortificar e firmar para aperfeiçoar diante de Deus. Pedro está falando para a gente, para que nós tenhamos a consciência de onde viemos, para onde vamos e como vamos chegar lá. Qual é a ciência que tenta responder isso? Vocês sabem? A filosofia é a mãe de todas as ciências, não é verdade? Ela vai tentar responder quem nós somos, para onde vamos e como vamos para lá. A Bíblia responde isso para a gente. A filosofia deve ser uma ferramenta e não a mãe de todas as ciências. Porque a Bíblia já deu a resposta que a filosofia há milênios tenta achar. Quem eu sou? Sou de Cristo. Para onde eu vou? Para a glória de Cristo. Como eu vou? Através do bom procedimento em santidade para a perfeição.
É isso. Está aqui a resposta para a sua vida. Para que você entenda agora que há um grupo com você para se proteger em relação às dificuldades desse mundo. E muito mais, agora sabendo para onde vocês vão. Unidos na comunhão, unidos na vigilância, unidos até o fim. Até o fim. Olha comigo o verso 11. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ele encerra isso e no verso 12 ele diz: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também considero, vos escrevo de forma resumida, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. A genuína graça de Deus, estamos indo receber isso de forma plena na volta do nosso Senhor. E isso está claro, que vocês estejam firmes. Silvano está indo levar essa carta para vocês. Ele foi meu fiel irmão e trabalhamos juntos para chegar a isso. Estou escrevendo de forma resumida, exortando e testificando, para que esse irmão então chegue a vocês e possa falar desse evangelho, dessa graça no qual ele está firme e eu também estou firme. É essa mensagem que temos que todas as vezes falar às pessoas: quem você é? Não tenha vergonha de dizer que você é de Cristo. Não tenha vergonha de dizer a sua origem. Lá na universidade, quando começarem a falar de Deus e contra Deus, não deixe isso acontecer sem levantar a voz e dizer quem você é. Não se envergonhe, não seja tímido, porque isso também é arrogância. Aquela que se encontra em Babilônia, verso 13, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Ele vai falar daquela quem? De que ele está falando aqui? Da igreja. A igreja que se encontra em Babilônia, ou seja, no meio dos inimigos, no cativeiro. Essa permanece firme, permanece perseverante, mesmo perante a perseguição. A marca dela é permanecer firme na pressão que fazem para ela se desviar dentro da Babilônia. Como fizeram com Daniel e seus colegas. Se dobrem diante da estátua ou vão parar dentro da fornalha. Lembram dessa história? Eles se dobraram? Foram para dentro da fornalha, né? Imagina a ansiedade que esses meninos estavam. Vou ser morto agora. A palavra de Pedro serve para eles. Lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele vai cuidar de vocês. E Ele cuidou daqueles meninos. Se eles tivessem sido queimados até a morte, eles tinham sido cuidados? Tinham sim, com toda certeza. Mas Deus foi muito mais demonstrou muito mais o seu poder àquele povo e a nós hoje, mantendo aqueles meninos vivos. Ou seja, Deus vai cuidar de você com milagre ou sem milagre. Ele vai cuidar de você. Mesmo que você esteja no meio da Babilônia, como estava aqui esta igreja. Provavelmente essa Babilônia aqui é uma referência a Roma. Tá? Alguns estudiosos vão dizer que essa palavra de Pedro aqui, ele está falando sobre Roma, e não sobre a Babilônia em si, que ainda existia naquela época, mas é mais provável que tenha sido uma carta escrita através da igreja de Roma, e não da Babilônia. Verso 14 ele vai encerrar dizendo: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Ele encerra dizendo dessa paz que nós temos que ter um com os outros. Essa paz que nós temos que ter com Deus. Desse amor que temos que ter um com o outro. Sabe o que é ósculo? Beijo, né? Não é óculos escrito errado, gente. É beijo. Tá? Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Ou seja, beijem uns aos outros, cuidem uns dos outros em amor. Aqui a gente cumprimenta, né? A gente abraça, não precisa beijar não. Tá bom? Eu não vou ficar muito confortável recebendo um beijo de um homem, não. Nem de uma mulher, minha esposa vai ficar brava comigo. Mas aqui é que nós temos que ter esses ternos afetos, esse cuidado um com o outro, de um abraço. Se você não se sente confortável com o abraço, cumprimente, cuide um do outro. Mostre a marca de Cristo em você.
Mostre que, mesmo através das dificuldades, você está feliz, porque Cristo está contigo. Você lançou sobre Ele toda a ansiedade. Não há por que você fechar a cara. Amem um ao outro. Se nós sabemos quem somos, se nós sabemos para onde vamos, se nós sabemos até o caminho de como caminhar, por que preocupar? Por que se entristecer? Por que fechar a cara? Por que se deprimir pensando que está sozinho? Irmão, você não está sozinho. Quando isso voltar na sua cabeça, essa ideia, pegue um telefone, ligue para alguém que você conheça, um irmão, marque uma pizza, um café, um crochê. Entendam que somos um só e nós precisamos viver unidos até o fim. E o fim não chegou. Você vai ter muitas propostas aí fora para você se juntar e unidos vencerem. Mas você não vai vencer com o mundo lá fora, com qualquer grupo que seja. O final de tudo é a morte. A palavra de Deus para nós, convertidos pelo Espírito Santo, entendendo que isso é verdade, é que nós vencemos a morte. E esse grupo aqui caminha junto para a glória de Deus. Sofre hoje, sim, é verdade, como Cristo sofreu. Mas a glória está reservada a cada um de nós. E juntos, realmente nós vamos ser mais fortes. Só que agora nós sabemos para onde nós vamos. Aqui você não está defendendo a igreja presbiteriana, e nem deve. Aqui você não está defendendo a igreja evangélica que seja, ou mesmo a igreja presbiteriana de Itapetininga. Nós estamos caminhando juntos como igreja de Cristo, como nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Saibam quem vocês são, para onde vocês vão e como ir. Eu tenho todo domingo falando sobre isso, esses últimos domingos. Lembrem-se de quem vocês são. Vocês são um com Cristo. Não se esqueçam disso. Estejam preparados em humildade, sobriedade e firmeza. E vivam a esperança da volta todos os dias, conscientes da obra que Deus fez na sua vida. Lembremos disso. Estejamos sóbrios e vivamos essa esperança. Que Deus abençoe todos vocês. Espero que durante esses últimos domingos vocês tenham compreendido que nós estamos longe de casa, mas estamos perto dela. E com muita saudade desse lar, estamos chegando lá. Vamos chegar lá. Juntos, vamos chegar lá. Vamos orar ao nosso Deus? Quantos problemas da vida me faziam chorar, quando parecia que não havia esperança. Quando se esgotou tudo que eu pude fazer, quando a incerteza tentou me sufocar, ouvi o Senhor dizer: ó meu filho, não temas, porque eu estou contigo. E mesmo que não percebas, eu te amo, estou pronto pra te ouvir. Lançamos sobre ele toda nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre ele
toda nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ouvi o Senhor dizer: ó meu filho, não temas, porque eu estou contigo. E mesmo que não percebas, eu te amo, eu te amo. Estou pronto pra te ouvir. Lancemos sobre Ele toda nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Pai amado, que possamos ouvir Tua voz nessa noite, que possamos estar unidos, ó Pai, para viver o Teu Evangelho, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, que possamos parar de chorar, ó Pai, que possamos parar de sofrer, que possamos parar de lutarmos sozinhos com o mundo que não nos aceita, que possamos perceber, ó Pai, que somos do Senhor e nada pode derrubar o Teu povo. O Senhor tem cuidado de nós. E mesmo que não percebamos, ó Pai, o Senhor nos ama e tem demonstrado isso todos os dias. Abra os nossos olhos, ó Pai. Abra os nossos olhos para entender o Teu amor. Para que possamos perceber, ó Pai, que os problemas da vida não podem nos fazer chorar se temos Cristo Jesus como nosso Senhor. Para que possamos olhar para frente e perceber que há esperança. E que realmente nós não podemos fazer nada para destruir as coisas que nos afetam. Somos fracos. A incerteza toma conta da nossa vida. É por isso, ó Pai, que precisamos nos entregar agora na Sua mão, nos humilhando, ó Pai, diante da Tua mão poderosa, sendo sóbrios e cumprindo o Teu propósito, e resistindo na fé que o Senhor já nos deu. Que possamos olhar para o Senhor e ver o propósito, ver o nosso fundamento, a nossa origem e o nosso destino. Que sejamos, ó Pai, um com o Senhor. Que sejamos um com Cristo. Que sejamos um com o nosso irmão. Que as nossas diferenças nos unam e não nos separem. Porque estamos aqui para proclamar a grandeza do Senhor na multiforme sabedoria da igreja. Na multiforme sabedoria expressada na igreja em Cristo Jesus. Temos vários formatos, várias formas de ser, mas nós somos um com Cristo Jesus, e que isso esteja forte no nosso coração, e que a gente não deixe nenhum dos seus pequeninos sofrerem com essa vida. Que possamos, ó Pai, olhar para o Senhor e ouvir a Tua voz. Essa oração é para nos entregarmos. Que possamos orar todos os dias, constantemente, sem cessar, entregando as nossas vidas nas Tuas mãos e confiando que o Senhor tem o melhor para nós. Que oremos, ó Pai, confiando, pedindo ao Senhor. Que oremos, ó Pai, confiando na Tua decisão, na Tua resposta. Que oremos em submissão, sendo sóbrios, sendo firmes e conscientes de quem somos, para onde vamos e como vamos chegar até lá. Que nós não esqueçamos disso. Que nós não esqueçamos quem é o nosso Deus. Eu te peço, ó Pai, nesta noite por isso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.